Olá, tudo bem? Estamos de volta ao canal Tem Cura, o canal que entende o seu cérebro. Hoje nós vamos falar sobre um tema diferente e que é muito comum nos consultórios e nas rodas familiares ou mesmo no emprego, que é a famosa dor de cabeça, a famosa enxaqueca. E aqui já vai uma dica: dor de cabeça não quer dizer que seja enxaqueca. Enxaqueca é um tipo de dor de cabeça e é com ela que nós vamos começar a conversar agora, neste momento. Quando nós falamos de enxaqueca, primeira coisa que vem à cabeça, todo mundo já sabe, eu tenho enxaqueca. Doeu a cabeça, é enxaqueca. Mas a enxaqueca ela tem uma particularidade. Normalmente ela é uma dor que pode ser unilateral, de um lado só, ou bilateral, ou ela começa de um lado e propaga para o outro, ou ela pode ser até holocraniana. Olha o termo, holocraniana, pega o crânio inteiro. Ela pode ou não ser precedida de alguns sinais prodrômicos, alguns sinais que avisam. Entre os mais conhecidos são as famosas auras visuais, quando o paciente ele começa a sentir aqueles sintomas luminosos, ou então umas estrias de luz, ou umas falhas no teu campo visual, de um aspecto até colorido, dismórfico, e cheio de, como se fossem uns flashes de luz. Isso dura de alguns segundos até alguns poucos minutos, até cessar, e aí depois vem uma dor de um caráter muito forte, intenso, que pode ser frontal, retroocular, periorbital ou até frontotemporal. Normalmente começando de um aspecto de um lado só, mas até bilateral. Seguido de sintomas com fotofobia, que é a sensibilidade à luz. E por que é a fotofobia? Porque a luz, quando vai entrar na nossa retina, ela vai desencadear um estímulo que vai desencadear estímulos com neurotransmissores que vão dar uma propensão à questão da dor. E isso quando o paciente vai num ambiente mais escuro, sem o estímulo luminoso, demora alguns minutos até a tua retina se acomodar, cessar essa sensação de estímulos e você começa a ter um pouco de conforto. A mesma coisa vale para a questão do barulho, que o paciente tem a fotofobia, a fonofobia. Fonofobia, medo de barulho, que parece que qualquer barulhinho, seja um alfinete caindo, um barulhinho pequeno, é como se fosse um estrondo numa marreta numa base de ferro. O paciente não tolera. Seguidamente ele pode ter náuseas, pode ter até vômito e qualquer movimento que tenha com a cabeça pode ter até tontura, vertigem e até uma pior exacerbação da dor com o movimento. Olha que interessante. Então a enxaqueca a gente já viu que ela é uma dor de caráter forte, que ela pode começar com sintomas prodrômicos, e os mais conhecidos, ou até esperados, sempre se pergunta, são os visuais. E os visuais são como? Que você pode ter aqueles flashes de luz, pontinhos luminosos, como se fossem pequenos vagalumes, e às vezes você tem aqui pontinhos pretos, como se fossem mosquinhas, voandinho. E muitas vezes você tem o que? Uns flashes, como se fosse paliçada, como se fosse uma fortificação. Lembra aqueles castelos da Idade Média, cheios de muros, tipo formato de estrela? Como se fosse um muro, uma fortificação, chamando-se de espectro de fortificação. Então a enxaqueca, ela já tem algumas particularidades, que são os sinais e sintomas prodrômicos. Mas tem paciente que não tem esses sinais, dessa característica, mas ele pode sentir um enjoo, pode sentir uma náusea, pode sentir um pouco até os vômitos, ele pode sentir às vezes os formigamentos, pode sentir uma tontura e depois vem a dor. Ou simplesmente ele já começa rapidamente com uma dor de cabeça, que pode ser unilateral ou bilateral, de característica localizada, muitas vezes periorbital ou retroocular, ou temporal ou frontal. São as mais comuns, mas muitos pacientes começam também com a cabeça inteira já doendo. Isso é enxaqueca? Vamos lá. A dor forte, de aspecto latejante, parece estar martelando ali tudo. O paciente vem com sintomas, com náusea, com vômito, cansaço, uma fadiga, um mal-estar, e a dor não passa, e ela vai intensificando, piora com barulho, piora com a luz, piora com o movimento. E a pessoa busca uma medicação, um analgésico,
para tentar aliviar e um ambiente silencioso em que ele possa ficar em repouso e com isso tentar melhorar. É verdade que os pacientes só melhoram depois que acabam conseguindo vomitar? É verdade, muitos pacientes só conseguem assim. Mas em tendo a crise e em tendo feito uso de analgésico e tendo a melhora, vem a pergunta: qual que é o melhor jeito de tratar a enxaqueca? Qual que era o melhor remédio que tem para dor de cabeça? Fica ligado, que no final do vídeo vai dizer qual que é o melhor remédio que tem. E você vai se surpreender com a resposta. Então vamos lá, quando você tem uma dor de cabeça e você começa a se perguntar por que ela veio forte, e vem a primeira pergunta: será que eu tenho alguma coisa na minha cabeça? Que muitas pessoas já ouviram falar: porque meu vizinho, meu amigo, meu primo, meu colega de trabalho, um conhecido, ou eu vi um documentário que o paciente teve uma dor de cabeça e acabou morrendo. Então vamos lá, quando você tem dor de cabeça, a primeira pergunta que fica é: que tipo de dor de cabeça é essa? A segunda: e em que tipo de dor de cabeça é essa? É uma dor de cabeça que eu tenho que me preocupar ou ficar tranquilo e acompanhando? Quando você tem algum sinal neurológico diferente além da dor de cabeça, como perdeu força de um braço, teve desvio de boca, teve uma alteração visual, caiu a pálpebra, ou você está com o corpo inteiro de um lado com uma sensibilidade prejudicada, isso já são sinais de alerta, que nós devemos procurar atendimento. Aonde? Se a dor é suportável, está tranquila, tudo o sinal recuperou, o déficit, tudo, pode ser em consultório. Mas a princípio, numa crise de dor, em que você está com algum sintoma neurológico, focal, em que pode ter um formigamento, em que pode ter uma perda de força, ou não consegue falar, pronto-socorro, tem alguma coisa errada. As pessoas sempre perguntam assim, quando tem dor de cabeça de muito tempo, de longa data: será que eu estou com um tumor na cabeça? Na verdade, a grande maioria das vezes, a resposta é não. Mas em algumas situações, a resposta é sim. E interessante que nesse aspecto, a primeira coisa que as pessoas perguntam, no consultório é justamente essa frase: eu só posso estar com um tumor na minha cabeça, pois eu não aguento de dor. A dor de cabeça é muito forte e é frequente, é quase todo dia. Então nós já temos uma questão aqui da cronicidade da dor de cabeça. Cronicidade? Cronicidade, ela vem de longa data. Não é uma dor de cabeça isolada, uma dor de cabeça aguda. É uma questão que você está observando, em que você realmente tem uma cefaleia que está te incomodando e precisa ser investigada para ver a causa. Então eu falei investigada, então nós temos que caracterizar o tipo de dor de cabeça. Pois, como eu falei no começo do vídeo, nem toda dor de cabeça é enxaqueca. Enxaqueca é um tipo de dor de cabeça. E não é a mais comum no consultório. Como assim não é mais comum? Não é. As pessoas vêm já com um diagnóstico pré-determinado, muitas vezes por elas mesmas, visto em conversa com amigos, com conhecidos, ou em discussões em fóruns na internet, ou mesmo uma pesquisa no navegador, coloca lá os sintomas e sugere-se diagnóstico de enxaqueca, mas nem sempre é. Muitas vezes a dor de cabeça que está incomodando, ela é de outra origem. E eles vão falar isso num outro momento. Mas vamos se ater aqui a questão da por que se preocupar. Então, como eu falei, quando você tem uma dor de cabeça, pode ser enxaqueca, pode ser uma dor de cabeça muito forte, latejante, que não passa, e você tem sintoma neurológico associado, como boca torta, não está sentindo o rosto, um olho caído, não está conseguindo enxergar direito, está com formigamento no lado do corpo, no braço, ou perdeu a força, ou está tentando falar, é dificuldade, isso tem que vir pronto-socorro. Vai para a UPA, vai para o atendimento, chama o SAMU, chama o bombeiro, mas vai para o atendimento. Por quê? Em algumas vezes você pode sim estar tendo algo mais sério, algo mais grave. E em você fazendo o diagnóstico correto, fica mais fácil de atender e ter uma resposta. Então vamos lá. Como falei agora há pouco, o grande medo das pessoas quando falam em dor de cabeça são dois. É o mais comum. A pergunta que eles nos lançam: estou com um tumor na cabeça? Tenho um tumor na cabeça? A outra pergunta: será que não é aneurisma? Será que eu não tive um AVC? Então vamos lá, vamos agora separar essas coisas, que cada desses temas são na verdade outros vídeos, mas vamos dar uma passão, vamos dar uma pincelada aqui rapidamente. Então o que acontece? Quando você tem a dor de cabeça, seja visto lá na emergência ou seja visto no consultório, que o paciente começa a perguntar,
É claro que primeiro a gente vai caracterizar a emergência disso. Se for observada uma situação em que pode ser algo mais sério, nós mesmos encaminhamos para a emergência para fazer o devido tratamento e a investigação. Com qual exame? Nessa situação, com a tomografia. É o exame de eleição para afastar lesão hemorrágica, conhecido como sangramento, e pode ser de várias etiologias. Pode ser pelo aneurisma, pode ser por uma ruptura de um vaso, uma eclisia hipertensiva, e pode ser também uma isquemia, uma falta de passagem de sangue pelo vaso. Pode ser isso? Pode. Quer um exemplo? Algumas tromboses, né, que acontecem em seio venoso, que é os caninhos que dão no cérebro, podem dar sintomas de dor de cabeça. Então, na verdade, em algumas situações, por isso que é importante a avaliação médica adequada, a discussão do caso com o neurologista, para orientar o atendente, né, que está lá na emergência, o médico plantonista, para decidir se faz ou não faz, nesse caso, uma tomografia de emergência. Porque a grande maioria das dores de cabeça, na emergência, você não precisa fazer isso. Mas em algumas situações, conforme a história clínica e a apresentação dos sintomas, faz-se necessário. Porque muitas vezes você não tem a questão de sangramento ou derrame ou de uma trombose. Pode ser por edema, um edema cerebral secundário, algum cisto, alguma inflamação. E glória a Deus, aleluia, na maioria das vezes as tomografias vêm normais. Né? E eu posso adiantar para você que mesmo assim em consultório, mais de 90%, 95% dos exames de imagem que nós fazemos nos quadros de dor de cabeça, eles vêm normais. Mas vindo normal, nós vamos deixar de pedir? Não. Por quê? Porque nós vamos saber o que está causando. Você tem que investigar. Tem que ver por que está acontecendo. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão das causas da enxaqueca. Primeiro que a enxaqueca, por definição, ela tem uma causa predominante genética. E você tem pessoas que vêm de família já. O avô tinha, o tio tinha, o pai tinha, a mãe tinha. Os parentes tinham dor de cabeça. E o descendente acaba sendo premiado. Difícil em pessoas de família que já têm enxaqueca mesmo, não tenham, eles acabam tendo em algum momento da sua vida. E aí você começa a abrir um leque de situações, porque acontece o seguinte, muitas pessoas, às vezes com o diagnóstico errado da dor de cabeça, achando que é uma enxaqueca, acabam tomando medicamentos e no desespero, na ânsia de não ter dor, fazem uso abusivo das medicações. E você acaba originando um outro tipo de dor de cabeça, que você está aqui, que é a cefaleia por abuso de analgésico. Também existe isso? Existe. E será que então que a pessoa está tendo um outro tipo de dor de cabeça, que é uma dor de cabeça mais inocente, mas que incomoda, que é uma dor que começa na região posterior, que irradia para a parte frontal ou frontotemporal, meio que quando está usando óculos ou está meio apertado, incomoda, quando mastiga ou fica tenso, piora a dor, ou quando vai pentear o cabelo, que não é o meu caso, eu não tenho isso, tá? Eu não tenho cabelo, nem dor de cabeça não, eu tenho outro tipo de cefaleia. A pessoa pode nem passar um pente, uma escova, né? As mulheres que têm cabelo comprido, querem fazer um rabo de cavalo, botam lá um laço, não aguentam de dor. Quando elas tiram, né, aquele apetrecho do cabelo, parece que elas estão tendo quase assim uma crise de dor. Opa, então isso é enxaqueca? Não. Esse é um tipo característico de cefaleia que se chama cervicogênica, que vem do pescoço, mas tem que ser investigado. Isso aqui tem uma particularidade. Tem muitas pessoas que têm essa dor de cabeça e elas acabam tendo o quê? Tendo uma complicação, tendo um aumento da frequência. E em muitos casos, como da intensidade e frequência dessa dor, acaba confundindo com enxaqueca. Olha só. Nesse vídeo, então, a gente viu já que nós temos a questão da dor de cabeça, da enxaqueca, e temos a situação que temos algumas coisas que confundem a gente, mas que temos que investigar. E olha só, começamos o vídeo perguntando qual que é o melhor remédio para dor de cabeça. No final da série, a gente vai dizer. Vamos dar mais alguns minutinhos e conversando com você, então. Que esse é um tema muito interessante que vem no consultório. A enxaqueca realmente, então, como estamos falando aqui agora, ela tem algumas causas genéticas, mas ela tem algumas situações assim. Quais são os sintomas mais comuns? Relembrando, você pode ou não ter sintoma visual, pode perder a visão, você pode ter as luzinhas piscando, pode ter flashes de luz, pode ou não estar acompanhado de sintomas gastrointestinais, uma sensação de peso no estômago, de enjoo, pode ter vertigem,
pode ter uma fadiga, um cansaço, pode ter alteração na fala, fica meio difícil para falar, e nem sempre quer dizer que seja um derrame ou não, a própria dor de cabeça pode fazer isso. Pode ter a fono e a fotofobia. E você pode evoluir também, né, com uma questão assim de piora da dor ao movimento. Então, basicamente, a enxaqueca se resume nisso. Mas nós temos alguns fatores de gatilho que podem desencadear uma crise. Todo mundo pergunta: ah, doutor, eu comi tal coisa e deu dor de cabeça. Existe verdade nisso? Existe e não. Tem pacientes que têm enxaqueca que sim, eles têm as crises desencadeadas por alimentos específicos. A maioria das pessoas, e os mais famosos é o quê? É o chocolate, os embutidos, salames, presuntos, né? Alguns queijos amarelos. Então a pessoa é mais sensível a alguma substância que está ali e acaba desencadeando a dor de cabeça, a crise. Ah, mas e a ansiedade, o nervosismo? Sim, pessoas ansiosas e nervosas também podem ter suas crises desencadeadas por uma crise disso. Privação de água, a pessoa não tomar água o suficiente, pode ter dor de cabeça? Pode ter dor de cabeça. E pode ter enxaqueca também? Pode. Ah, a pessoa está muito tempo sem comer, também pode ter crise de dor de cabeça? Pode. Enxaqueca? Pode. Então, olha só, nós já tivemos aqui um resumo da dor de cabeça, das principais causas que ela tem no aspecto genético. E como a gente investiga isso? Como você vai descobrir a causa? O diagnóstico ele é estritamente clínico. É na conversa com o paciente, examinando o paciente, que a gente vai chegar no diagnóstico correto e adequado da enxaqueca. E, ao mesmo tempo, em descartando a enxaqueca, caracterizando os outros tipos de dor de cabeça, de cefaleia, que pode estar afligindo o paciente. Então, o diagnóstico, você já percebeu que não é o exame que vai dizer se tem enxaqueca. Mas aqui tem uma curiosidade. Em alguns exames que tiver os pacientes com uma ressonância, você pode sim observar alterações no cérebro que são características de pessoas que têm migrânia, enxaqueca. Mas nem todo paciente vai aparecer isso. Então veja, nós vimos exames sim para afastar as outras possibilidades que podem causar dor e na esperança sempre de que não venha nada de errado. Mas a gente precisa investigar. Mas não se resume só à imagem, não se resume só à tomografia, ressonância, angiorressonância. A gente também pede alguns raios-x, exames de sangue, para tentar entender o que está acontecendo. Mas toda essa decisão é baseada na história e no exame físico do paciente. Então, olha só, esse vídeo, ele está comprido? Tá, mas tem a segunda parte que você vai acompanhar, que nos responder a pergunta que eu deixei aqui agora. Qual é o melhor remédio para tratar dor de cabeça, enxaqueca? Segue a gente, se inscreva no canal e vai ligando, fica ligado que no próximo vídeo vai vir a resposta.